Fala, cavalaria, beleza? Hoje estou aqui com o Rafa. Vamos comentar um pouquinho aqui das histórias aqui, ó, dos bons e dos maus momentos que tivemos nessa carreira aí no competitivo dentro da Liquid. Só vamos. Cara, a gente tem muita história legal, cara. Tipo, tem um take que vocês não tem que achar, que é o pulo do Rafa quando a gente foi campeão mundial. Pô, na real é o seguinte, eu pulei uns 6 metros de altura. Muito alto, muito alto. Ele entrou no palco porque ele quase varou o palco no pulinho que ele deu, mano. Foi na final, não foi? Foi na final. Foi quando a gente ganhou o último mapa, você tava no backstage ali. Aí o Bullet abriu o mar vermelho. Pois é. O Bullet só ganhou, ele levantou e abriu os braços assim. Eu já tava chorando e tu pulou do meu lado, só que eu nem vi. Eu vi depois na filmagem, cara. A parada aqui é que, assim, o que eles não sabem é que eles estavam jogando. Tava eu e o Silence primeiro na arquibancada, né? Porque o Silence e o Sense, eles represavam pau. Aí eu comecei a trocar ideia com o Silence, a gente tomou um pau no primeiro, mano. Um pau. Aí eu falei pro Silence assim, eu falei, porra, tá bom. Os caras são os caras da Penta na época, os caras vão pro caramba. Tá bom, chegamos na final, já fizeram mais que obrigação. Aí, beleza, aí a gente falou, vamos lá pra trás do palco. Atrás do palco só tinha uma TV desse tamanho, assim, ó. Eles começaram a jogar a fronteira. E, cara, a gente abriu quanto foi? 4? A gente abriu 4-2. A gente abriu, tipo, 4-2, fechava com 5 na época. Aí eles empataram 4-4 e viraram 5-4. Aí nesse 5-4 a gente tava 5x5 em players e eles plantaram a bomba. Plantaram um defusador. E a gente deu um retake de em 10 segundos a gente matou todo mundo deles. Eu matei o Pengo na escada, o PSK pegou o cara no banheiro. Ele era o rei do banheiro na época, né? Lembra? Quando eu fui defusar a bomba, o Sex ainda me joga uma C4 do meu lado, brincando assim, cara. Se ele estoura ali, a gente perde. Sem querer, se ele estourava, a gente perdia o campeonato. Depois jogou uma C4 e eu lá, era até batida no defusador. Outra história que eu acho que a galera nunca ouviu, Rafa, foi quando a gente tava... Primeira Invitational nossa, que você deu o Steel Nox pro Yuki. O que era? Steel Nox era um remédio que você dormia pra você fala o bagulho da meia hora você fica grog, velho. Acabou. Pra voar, né? Porque o voo era longo. Nem a janta eu via, velho. Só acordava no Canadá. Aí a gente tá dentro do avião pra decolar. O Yuki já tinha tomado o Steel Nox. Aí ele tá dentro do avião, o Yuki, sentado do meu lado. Cara, tu acredita que ele esqueceu a carteira no saguão? Ele foi pro Canadá sem R$1, velho. Sem $1, melhor dizendo. Carteira ficou no saguão. Acabou que na volta a gente conseguiu recuperar a carteira, obviamente sem dinheiro nenhum. Pegaram dinheiro, pô, vagabundo é f... Ele viajou o Canadá inteiro sem R$1 no bolso, cara. Sem R$1. E não é só isso, o desespero era assim se ele perdeu o passaporte. Porque ele tinha que pousar em Montreal, né, em Toronto, ele ia ter que fazer imigração se o passaporte não estivesse lá. Mas aí o passaporte, por uma graça divina, tava em outro bolso. Tava em outro bolso, E sabe quem na verdade descobriu que a carteira dele tava no aeroporto ainda foi o Léo Bianchi. O Léo Bianchi era repórter da Globo ainda, aí eu mandei mensagem pra ele, falou, dá uma olhada se por acaso no Achados e Perdidos tem a carteira do Yuki. Aí ele foi lá, tá, o cara falou, não, tá aqui, só que o cara tem que trazer o RG, alguma coisa pra poder pegar. E aí ele foi lá e daí a gente, cara, todo mundo fez vaquinha, né, pra ele poder comer. Sim, cara, a gente não dava dinheiro. Não, pior não é isso, pior que, tipo, ele perdeu a carteira, no dia seguinte ele perdeu a chave do hotel. Cara, ele perdia tudo. Lembra? Lembro. Porque ele era muito desligado, cara. E foi nesse Canadá aí que a gente fez um e-mail fake falando que o visto de alguém foi negado, não foi? Fala aí, Sense, como é que vai ser essa trollagem? Então, no Google a gente pesquisa lá, Canada Visitor Visa Denied. A gente pega um exemplo de carta, que aqui tá falando que foi recusado, e vamos reproduzir essa carta, só que com o nome do Sex. E pra quem que foi? Aí chegou o Rafa, a gente fez um e-mail mó fake, o Rafa lendo, o visto foi negado. Não, chegou, mas a da mensagem do Sex foi diferente. E... olha aqui. Esse foi o PDF que saiu. Foi o Sex, ele ficou tristinho, depois a gente mandou o verdadeiro lá. Fica tendo no seu canal. Pelo celular? Vê pelo celular, mostra pra lá, ver se você consegue ver alguma coisa aí. Puta, vai tomar no cu, mano.
os vistos chegaram todos aprovados. E do sexy não tinha chegado junto com os moleques. Aí eles resolveram me trollar, tá ligado? E aí eu falei assim, bom, quem que vai jogar? Não tinha. O Sense vai jogar. Tá ligado? Aí o Sense, não. Eu não consigo, não aguento essa pressão. Não. Qualquer coisa tu joga. Aí aquele pendrive que não abria. Nem fudendo, não vou jogar não. Aquele pendrive com cavalinho. Você tem que jogar, filho. Foda-se. Toma um remédio aí pra Parks. Agora, e depois de que vocês foram campeões, como é que foi essa comemoração aí? O que você levou isso pra fazer, Rafa? Na real, essa foi legal. Porque o torneio foi dentro de um cassino, tá ligado? E tipo, o cassino só tinha os velhos, né? Parecia que os velhos ficavam lá 8 meses lá dentro, cara. Era bizarro. Cara, criava posição, raiz. assim, ó, jogando e tal. E aí a gente pegou acho que 10 dólares, né? Pegamos na Aí corridinha de cavalo. Foi na corridinha de cavalo. Só que o problema é que a gente começou a ganhar a corridinha de cavalo. Cara, era um hipódromo artificial, assim, tinha uns cavalinhos e você apostava na cor. A bosta azul de líquido, a gente apostava, a azul ganhava. No final a gente tava com uns 30, 40 dólares. Aí chegou o Rafa, assim, ó, o capetinha. Aposta tudo. Não, Rafa, pô, joguei com 30 dólares aqui. Ele. Aposta tudo. Vai do... Postei tudo, ó. Não, mas não é, pô, a gente tinha que sair pra jantar ainda. Tinha. Aí eu falei, cada um pegou lá $1, $2, depois na maquininha e o Zig ficava lá, com a cerveja na mão. E ganhando. Aí começou a chegar gente assim, como é que joga? Os caras, porra. Você apostava no que ia perder, no que ia ganhar, no que ia chegar majado, beira curta. Tinha vários tipos de aposta. Aí chegou o Rafa do meu lado, ele fez eu perder tudo, cara. Ele falou, aposta tudo. Apostei tudo. Acho que a primeira até dobrou, na segunda foi de base. Mas o mais legal de Atlantic City é que a gente antes de ir, a gente falou que a gente ia ficar uma semana lá de férias, independente do resultado. Se a gente saísse na fase de grupo, a gente ia ficar. Mas, pô, acho que não ia ter o mesmo gosto, né, cara? A gente conseguiu ser campeão e ainda ficar uma semana lá. A gente comprou aquelas arminhas de Nerf, lembra? Nossa. Nerfzinho. E a gente fez um vídeo, cara, eu com a GoPro na cabeça, a casa que a gente alugou lá, a gente botou barricada, virou colchão, fez uma guerra dentro da casa, tá ligado? Casa toda de madeira, rangia a noite inteira. A noite inteira, velho. Fizemos churrasco americano, né? Pô, foi bom aquilo lá, hein? Churrascão de linguiça, hambúrguer e pão, né? Jogamos bola lá. Fomos no stand de tiro. Mas vocês atiraram. Eu, Sexy e Silas a gente foi também foi bem divertido. Você atiraram de AK, não foi? Atirei de AK e M1911. Tem vídeo no meu canal, tem vídeo do Sexy atirando, Silas. E Paris foi... O bootcamp foi legal, mas o campeonato foi uma merda. Nossa, aquele campeonato... Eu quase quebrei a mesa. Nossa, lembra do Bullet? Primeira noite que ele foi, o Bullet ficou ele dormiu no quarto onde porque eram apartamentos, né? Hoje é facilito e tal, mas na época tava construído. Eram apartamentos, e nesse apartamento você tinha... Esses apartamentos, quando não tinha gente morando, ele era escritório. Então você tinha um setup montado. E aí tinha um setup que era uma mesona grande, com 3 monitores, não sei o que e tal. Aí, cara, pô, deve ser alguém importante aqui, né? No primeiro dia dorme, chega o Bullet de manhã assim. Ô, Rafa, o que foi? Mano, o Vitão entrou lá, eu tava dormindo, cara. Ele começou a fazer reunião, eu dormi no quarto certo mesmo. O cara entrou pra fazer reunião. E o Bullet dormindo, tá ligado? Na frente dele, assim, ó. Eu falei, não, relaxa, acho que ele precisava fazer reunião porque ele não montou o setup dele e tal, não sei o que. E aí tá no quarto certo, tá ligado? Aí falou, beleza. Tinha o Kevin Marola. Kevin Larica. Kevin Larica. Cara, era um guia nosso. A gente andou 11 quilômetros aquele dia, Mano, não foi? Deu 20 mil passos no meu contador de passos. Conheceu a Amsterdã inteira. A gente andou pra Cara, a gente andou muito. No dia seguinte, eu tava podre. E os caras, esses arrombados do time, a gente pegou o trem pra ir pra Paris, que aí já era o torneio, né? Isso foi no último dia. A gente foi pra Amsterdã. Isso. Aí fizemos esse pequeno tour de 20 mil passos em 4 horas. Nossa, andou muito. Cara. Aí voltamos, foi legal pra caramba, assim. A gente voltou pro Facility, no dia seguinte vai pra lá. Cara, tava com tanta dor no tornozelo, que a gente pegou o trem. Na hora de sair do trem, você pegava a mala e você tinha que andar pra sair e aí ir na área de quando você vai pegar o táxi, o transporte. Cara, eu não conseguia pôr o pé no chão. Aí eu andava que nem aqueles velhos de 80 anos e as malas pareciam tipo aqueles... Andador de velho assim. E os moleques, em vez de ajudar, ficava filmando e rindo. Ô, velho aí! Pô, Paris. Lugar bonito, cara. Cheiroso, gostoso. Caraca, meu irmão. Eu achei que eu tava na Rio Branco, velho. Sério mesmo, mano. Sério mesmo. Eu tenho filmagem aqui, se tu olhar, tu fala,
Isso é o Rio de Janeiro, irmão. Aí, galera, já estamos no Rio de Janeiro aqui. Não, mano, França também, tá achando o quê? Tá achando o quê? Igualzinho Rio de Janeiro aí, ó. Sujeira no chão, pichação. Tá aparecendo aquele porto do Rio lá, Porto Seguro. Aí. Caraca, em França. A gente tá no gueto, eu acho, cara. Não é possível. Me decepcionou, hein? Cadê as coisas bonitas? Não, brincadeira, guys. Toda cidade tem um lado tenebroso, né? Macabro. Oi, galera, não, Paris é bonito. Eu falei, Paris é cidade romântica. Primeiro que a gente ganhava um ticketzinho pra comprar um almoço e um suco. Aí tinha um francês com uma pochete, aí eu fui, dei o ticket pra ele foi, pegou o almoço pra mim, aí eu pedi um suco de laranja, ele botou o suco aqui, nesse meio tempo ele foi, chegou um cara do lado, deu algum dinheiro pra ele, ele foi, abriu a pochete, meteu o dedo lá, deu o troco pra ele, voltou pra mim e quando eu virei pra ele eu falei assim, pô, me arruma um gelo por favor. Ele foi, abriu o bagulho de gelo, meteu mãozão no gelo e jogou no meu suco. Eu olhando pra ele, ele olhando pra mim, eu falei, irmão, dá uma Heineken aí por favor. Falei, pô, pelo amor de Deus. Não, na verdade, sim, Paris é bonito pra caramba. É que a gente saiu da estação de trem e foi direto pro hotel, né? O hotel era um puteiro. O hotel era um puteiro. O hotel era um puteiro, aquilo pra mim é puteiro. Aí na recepção. Não, a gente veio pro campeonato de Rainbow Six, pois não, tal, não sei o que. Cara, tinha uma vitrine com tudo que vocês podem imaginar, de tamanho, largura. Tudo que vocês podem imaginar. Aí você chega no quarto, você ligava a TV. Não, o assim, quarto é bizarro. Eu me sentava naquele filme Albergue. Em modo de descanso, assim, a tela. Quando eu entrava em modo de descanso, começava a passar foto das pessoas que ficaram no quarto. Então, tipo, tinha o cara com cabeça de coelho e cuequinha fio dental. Loucura. Nossa, assim, como é que pode um negócio desse? E era, tipo, tudo preto com os neon azul, assim, no canto. Você deitava na cama e você conseguia tirar uma foto na cama, né? Então, cara, tinha várias fotos bizarras, cara. Eu fiquei com medo daquele hotel, cara. Só que a gente perdeu. Ele saiu do evento assim. Vou antecipar meu voo. Paguei R$5.000 pra antecipar o voo, lembro até hoje. Aí ele pegou o voo, veio direto. Aí foi, porque eu ainda fiquei lá, a gente ainda foi na Torre Eiffel, no Louvre, essas paradas. Eu fui a única pessoa que foi em Paris no Via Torre Eiffel, velho. Falei, eu quero ir embora pra casa. Cavalaria, obrigado por assistir, espero ter gostado do vídeo aí. Se puder dar aquele like, aquele favorito, se inscrever no canal pra ajudar. Com certeza a gente tem muita história, né, Rafa, que a gente vai trazer aqui. Então dá o like, favorito aí e só vamos. Abraço. Thumbs up.